graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui começando mais uma live. Hoje, o sexto dia da nossa campanha. Apóstolo, muito obrigado por a disposição do Senhor. Eu sei que não é fácil, a correria. Obrigado aí por o companheirismo e feliz de mais uma vez mais ser ministrado por a sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe, deixa o Senhor te usar, fica aí à vontade. Amém, querido. Eu que agradeço, Gilmazão, eu que agradeço. É uma luta, é uma batalha, rapaz, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, Gilmar, porque eu vejo que é uma batalha, né? Todas as vezes que a gente marca para vir, uma coisa ou outra acontece. Da outra vez, né, foi situações de enfermidade, meu filho caiu enfermo, né? Eu não pude estar na live por questões de enfermidades em casa. Na outra vez a gente não estava conseguindo de forma nenhuma, tudo certo, né? Tudo certo, a gente mandava, conectava, mas as coisas não iam de jeito nenhum e a gente percebe realmente que é uma batalha espiritual, uma batalha realmente travada. E eu louvo a Deus pela sua vida porque já há mais de um ano você tem enfrentado essas batalhas, porque eu tenho certeza que não é só comigo, não é só com a minha pessoa, mas com várias situações aí que você tem enfrentado e tem vencido, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. E os resultados, né? Os resultados nós temos visto, almas se rendendo aos pés do Senhor, é, milagres, bênçãos, vitórias na vida das pessoas através deste compromisso que você tem aí com Deus e com as pessoas aí conectadas a essa live. Glória a Deus. Parabéns, Deus abençoe sua vida. Mas o tema da campanha quebrando aí As as prisões. cadeias, né, as algemas, os grilhões, baseado em Atos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 6. 26, né? É. 26. Então, assim, eu quero já pedir licença, Gilmar, para começar a ministrar, dizendo que esse tema, né, ou essa passagem, ela traz muita alegria ao meu coração ao ler, né, muita satisfação, porque existe uma série de feitos, de série de acontecimentos que antecede, né, o verso de número 26. Quando nós lemos e estudamos essa parte de Atos 16, você vai ver que Paulo está ministrando a palavra, está viajando, pregando a palavra de Deus com autoridade, com ousadia, e as coisas começam a acontecer também em grandes batalhas. Se nós voltarmos um pouquinho, você vai ver ali, por exemplo, no verso de número 6, que diz assim: olha, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Né? Poxa, aqui a gente já poderia começar a falar uma série de coisas, entre elas, saber a direção que o Espírito Santo nos dá. É interessante, Gilmar, que por muitas vezes nós estamos cheios de boas intenções no coração. Nós estamos cheios de coisas boas no coração, né, para fazer, e a gente acha que por isso Deus vai nos respaldar em tudo aquilo que nós queremos fazer, porque achamos que é o certo a se fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, né? Eu falei isso ontem na igreja, no culto, e falo hoje aqui na sua live. Deus tem os seus processos, tem a sua forma processual de fazer as coisas, em minha vida e na sua vida, na vida de você que está ouvindo esta palavra. Às vezes nós criamos no coração expectativas e achamos que Deus vai ou é obrigado a estar conosco porque nós estamos com um projeto que vai ajudar pessoas, que vai beneficiar, mas existe um tempo, existe um momento, existe um processo
e existe uma direção espiritual. Já no verso de número 6, né, para a gente destrinchar alguns versos deste capítulo, você vai ver que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O que foi que fez com que o Espírito Santo os impedisse? Não vou entrar no contexto histórico neste momento, porque seria conjecturar, né? Mas eu vou dizer então que, independente da situação, independente do que foi, era uma direção do Espírito Santo não fazer nada ali naquela província, naquele momento, nos arremetendo então ao entendimento de que tudo nas nossas vidas precisa ter a direção do Espírito Santo. Já prestou atenção que existe momentos na nossa vida, existe coisa na nossa vida que a gente não entende porque não deu certo, sendo que o projeto era bom? Por que que não consegui fazer, sendo que eu estava tentando fazer isso para beneficiar o reino, para beneficiar pessoas, né? É aquela questão, já viu que tem muita gente que começa um projeto, vou dar um exemplo aqui, começa projetos de levar sopa aos moradores de rua, a pessoas em situação de rua, e aí leva uma semana, leva duas, leva até um mês ou dois, e depois esse projeto se dissolve. Depois esse projeto acaba, depois esse projeto não tem continuidade. Os moradores, as pessoas que estão em situação de rua, permanecem na situação de rua, as pessoas não chegam ao conhecimento da salvação, não estou generalizando. Não estou falando que todos é assim, mas uma grande parte de pessoas elas começam e não vê o resultado acontecer e pergunta por que que não aconteceu? Por que que não deu certo? Por que que as pessoas que estavam comigo não me acompanharam até o fim? Por que que as pessoas que foram até visitaram a igreja não permaneceram na igreja, voltaram para a rua? Por que que nós conseguimos alimento para as pessoas, mas as pessoas ainda estão mendigando no meio da rua? E às vezes a resposta está na direção do Espírito Santo. Por muitas vezes levamos o impulso das nossas vontades e esquecemos da direção do Espírito Santo de Deus, daquilo que Deus realmente quer que nós façamos. Pastor, Deus não quer que nós façamos um projeto como esse, né? Talvez eu estou dando um exemplo apenas de tantos outros, né? Pastor, Deus não quer que a gente alimente as pessoas na rua, então? Deus não quer que nós façamos um projeto? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o projeto, o processo divino vai além. Às vezes nós queremos fazer, e eu digo assim claramente, alguns, né, abrindo um parênteses aqui, alguns fazem isso para status. Eles não querem ajudar pessoas na rua, eles querem mostrar que fazem alguma coisa, querem mostrar que são bons. Talvez tenham, e eu falo isso baseado em contextos até psicológicos, né? Até em questões psicológicas. Às vezes as pessoas elas têm tanta frustração em sua vida, têm tanta inferioridade na sua vida, que precisam fazer algo para se sentirem melhor consigo mesmo. Os projetos que nascem da terra para o céu é aqueles que nós criamos na nossa mente, no nosso coração e oramos para que Deus possa abençoar. Isso tem probabilidade de dar certo, mas também tem probabilidade de dar errado. Agora, os projetos que nascem do céu para a terra é os projetos que Deus estabelece para nós. É os projetos que Deus traz para as nossas vidas. E quando Deus traz esses projetos para a nossa vida, a única coisa que pode fazer com que dê errado são as nossas atitudes erradas. É quando nós tomamos decisões erradas, antecipadas, atrasadas ou mal pensadas. É quando eu recebi de Deus e antes de me preparar, antes de fazer a preparação para tudo, eu acabo atropelando as coisas, a minha ansiedade faz com que eu atropele tudo, coloque os pés pelas mãos, e aí Deus, o Espírito Santo fica lá atrás dizendo, rapaz, eu ainda estou aqui, você já foi lá para frente. Eu ainda estava aqui te ensinando, eu ainda tinha mais coisas para te revelar, e você foi lá para frente.
né? Volta aqui, vamos recomeçar. E aí, onde a pessoa não quer recomeçar, acaba desistindo de tudo. Bom, este é um ponto. Este é um ponto. Quando a gente avança aqui na leitura do texto, a gente vai ver o seguinte: quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar, né, na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impeliu. Mais uma vez, aqui a direção de Deus. Mais uma vez, direção de Deus. Entenda que eles tentaram ali numa província, numa região, numa área geográfica, o Espírito Santo falou: não, 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 peraí, não é agora, não é desse jeito. Tentaram, quiseram, né, como diz o texto, eles quiseram, né, e tentaram entrar em outra região geográfica, o Espírito Santo não os permitiu. O interessante é que a vontade deles os conduzia até a tentar, mas o Espírito Santo ali de alguma forma os impedia a fazer a vontade deles. O Espírito Santo trabalhava para que a vontade de Deus fosse estabelecida e não a deles. No tempo de Deus, na vontade de Deus e da forma de Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender muito, Gilmar. É a vontade de Deus, a direção de Deus, a forma de Deus. Não é a nossa, é a dele. Então o Espírito Santo os impeliu. E assim, me faz entender, o texto me permite pensar e conjecturar que eles tentaram, mas não tiveram resistência ao impelir do Espírito Santo. Não resistiram à negativa do Espírito Santo, né? É aquela questão, eu quero fazer, eu vou tentar fazer. Aí o Espírito Santo fala, não, 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 não. E aí eu digo, opa, eu queria fazer, mas o Espírito Santo disse não, então eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E aí eles obedecem. Eu não vejo no texto eles tendo resistência à voz do Espírito Santo. Vamos adiante. Então, deixa eu levantar aqui. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Isso aqui dá muita coisa para a gente comentar, mas vamos adiante. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, aonde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Eu vou continuar só para fazer o comentário completo, tá? Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiátira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Escute. Vamos parar aqui para me fazer um comentário. Veja que, dentro dessas negativas do Espírito Santo, o propósito de Deus estava em andamento. O propósito de Deus estava em andamento. Eu quero falar para você que está ouvindo, né? Para você que está ouvindo nesse momento, existe um propósito em andamento. Existe um propósito de Deus em andamento na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo e as coisas que não estão acontecendo da forma que você queria. Mas o fato de não estar acontecendo da forma que você queria, não quer dizer que não esteja da forma que Deus quer. Mas Deus é onisciente, Ele conhece as coisas nos pormenores, muito melhor do que qualquer um ser humano, muito melhor, infinitamente melhor. Então, ainda que não esteja acontecendo da forma que você pensava, planejava, esperava, está acontecendo da forma que Deus estabeleceu e quer para a sua vida. Enquanto alguma coisa nós observamos como, meu Deus, por que não está dando certo? Deus está escrevendo a história e dizendo, está
tudo da forma que eu quero e que eu projeto. Então não resista ao Espírito Santo. Não resista ao trabalhar do Espírito Santo. Apenas busque direção e entendimento para você saber, porque veja só, se eu quero pregar o Evangelho, Gilmar, se eu quero falar do amor de Deus para alguém, se eu quero ajudar as pessoas a encontrarem a salvação e eu encontro oposição, qual que é o primeiro pensamento que vem na minha mente? O diabo, o inferno, está tentando impedir aquilo que eu quero fazer. É a primeira coisa que vem na minha mente. Mas o texto diz aqui que foi o Espírito Santo que disse não. Não era o tempo, não era o momento ali. Existia outra coisa a ser feita no processo divino, para que conseguisse alcançar aquele povo mais tarde. O processo de Deus estava em andamento. Agora, eu encontrei, não, no caso de Paulo e os discípulos ali, encontraram oposição. Não é fácil a gente dizer, é o diabo, é o inferno, é Satanás, é o capa preta, é o chifrudo, é ele que está impedindo de fazer, de realizar esse projeto. Não era. Era o Espírito Santo. Não há resistência, eu volto a dizer, não há resistência dos discípulos. Por quê? Porque existia uma coisa importante chamada discernimento, sensibilidade espiritual. Eles pararam e falaram, opa, peraí, alguma coisa não vamos resistir. Aí a Bíblia diz que eles ali no descanso, Paulo tem um sonho. No sonho de Paulo, eles começam a entender, opa, nós não conseguimos aqui, nós não conseguimos ali, nós não conseguimos acolá. O que está acontecendo? Aí Paulo tem um sonho com Macedônia. Então, peraí, acho que o que está acontecendo é que Deus quer que nós vamos para a Macedônia. Bingo! Era isso. Deus queria isso. Deus queria este processo e esse trajeto, esta rota. E eles tiveram a sensibilidade de parar, pensar, respirar e ouvir Deus falar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Não é que as coisas não estejam funcionando como você gostaria. É que Deus está tentando falar coisas para você que você ainda não sabe. Encontraram? Verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa mulher seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Elevando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido. Não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Escute, agora olha só. Primeiro a gente tem a oposição do Espírito Santo ali em determinado momento, que eles queriam fazer a coisa da forma que eles queriam fazer. Eles têm esta oposição do Espírito Santo, eles não têm resistência ao Espírito Santo e começam a discernir
os sonhos, começam a discernir as coisas que estão acontecendo e vão então para Macedônia, como nós já falamos. Em Macedônia começam os sinais. Agora, olha, deixa eu falar uma coisa para você que está ouvindo. Os sinais de Deus, as confirmações de Deus, não nos isenta das lutas do propósito. Deus nos dá sinais de que nós estamos indo no caminho certo, do que Ele quer para as nossas vidas. E o maior problema é que as pessoas, elas se deixam levar pelos sinais e esquecem que os sinais confirmam o propósito, mas não nos livra das batalhas. Os sinais confirmam os desígnios de Deus, mas não nos livra das batalhas, das lutas e das adversidades. Deus sempre estará presente nas adversidades, mas nem sempre vai nos livrar dela. Nos livra nela, mas não delas. Então, agora eles têm a convicção de que poderiam pregar naquele lugar que era onde Deus queria que eles estivessem. E a convicção é que nos leva a grandes vitórias. Quanto tempo eu tenho, Gilmar? Pode pregar. Posso? Pode. Ah, Gilmazão, deixa eu te falar. Quando nós temos convicções, não há luta, não há batalha, não há desafio que possa diminuir a nossa fé. O que falta na vida de muita gente é convicção. O que falta na vida de muitas pessoas é a certeza em quem crê. A certeza em quem nós temos crido. Muita gente desistindo por causa de lutas, de batalhas, de diversidade, de dificuldades ou de adversidades. Eu volto a repetir. Os sinais de que Deus está conosco, os sinais de que Deus está nos direcionando, as confirmações de que alguma coisa está acontecendo de forma divina em nossas vidas, não nos isenta das lutas e das oposições que vamos enfrentar. Paulo está ali pregando o evangelho, teve a confirmação ali através de Lídia, né? Batizou, começa ali a pregar, tem essa confirmação, mas agora ele tem um discernimento espiritual. Escute, irmãos, né? Deixa eu abrir mais um parênteses aqui para falar para você como é importante a gente ter uma conexão com o Espírito Santo. A gente ter essa conexão com Deus. Por quê? Porque mesmo, veja que o texto de Atos 16, e por isso eu falei que me chama muita atenção, me deixa muito feliz, porque é cheio de coisas contraditórias ao nosso entendimento. Você entende? Contraditório. Ele queria pregar a palavra, o Espírito Santo não deixou. Queria pregar a palavra para outro povo lá também que precisava, Deus, o Espírito Santo não deixou. Aí a gente tem mais na frente uma mulher que está gritando ali, né? Olha, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus, eles mostram o caminho da salvação, mas na realidade um espírito maligno estava sobre ela, né? É tudo meio contraditório, né? É tudo assim meio complicado, mas a gente faz, mas também nos arremete a entender que a conexão com o Espírito Santo é a coisa mais importante que precisamos ter, porque ela nos faz discernir o que é bom e o que é ruim, mesmo que aquilo que é ruim tenha a aparência de bom e aquilo que é bom tenha a aparência de ruim. Mas espera aí, eu não estou pedindo para você louvar a Deus pelo problema. Eu não estou pedindo para você louvar a Deus pela crise. Eu não estou falando para você louvar a Deus pela dificuldade. Eu estou falando para você louvar a Deus pelo que Ele é. Por quem Aleluia. Ele é. Porque que ele é na tua vida. Ah, querido, deixa eu lhe dizer, quando nós estamos em crise, eu vou falar, eu tenho uma esposa, uma mulher maravilhosa, uma guerreira, alguém, irmãos, que me falta palavras para elogiar, para trazer elogios a quem é realmente a minha esposa, a pastora apóstola Ziziane.
Me falta palavras. E existe crises, existem momentos de dificuldade, momentos da minha vida que eu chorei, momentos da minha vida que eu falei, meu Deus, por quê? Momentos da minha vida que a lágrima desceu e o coração apertou, o coração sangrava de dor. Sabe, os braços da minha esposa, eu ia lá e abraçava minha esposa e chorei nos ombros dela por muitas vezes. Chorei no colo da minha esposa muitas vezes. Sabe? E ela sempre falava, não, filho, nós vamos vencer, nós vamos passar por isso, nós vamos triunfar nessa questão, sabe? Chorava, e aquilo me acalentava, me dava forças. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, eu não chorava no abração da minha esposa pelo problema. Não chorava, chorava pela dor. O meu abraço nela é porque ali eu tinha o conforto e alguém que poderia da mesma forma, ou da mesma forma, né? De uma forma mais intensa, era nos pés do Senhor, nos braços do Senhor, no colo do Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando nós encontramos alguém que nós confiamos, nós temos a tendência de sermos transparentes, de colocar para fora aquilo que nós sentimos. Então, o que acontece? Paulo e Silas não estão chorando, não estão louvando a Deus pelo problema. Eles estão louvando a Deus por quem Deus era. Porque eles sabiam que o colo de Deus, que o abraço de Deus, que quem Deus era para ele era o suficiente. Os planos estão sendo quebrados, as cadeias que estavam prendendo os teus propósitos estão sendo quebrados enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você busca a Deus. Deus está tomando a frente, dizendo, deixa comigo. Talvez você não esteja entendendo nada, mas eu estou te livrando, eu estou quebrando as cadeias e os grilhões. Em nome de Jesus, receba. Receba isso. E quer saber demais? Para a gente encerrar, agora para encerrar de verdade, quer saber demais? Enquanto eles estavam louvando, a humilhação, as feridas, tudo que eles passaram ali foi um propósito divino para que houvesse uma grande libertação, manifestação e salvação. Sabe, tinha um carcereiro que estava ali. Carcereiro que estava ali. Quem era? Quem era? Quem se preocupava? Quem sabia? Deus. Deus sabia. Deus conhecia. E ali, a partir daquele momento, o desespero, veja, era uma pessoa comum, trabalhador, que poderia ser prejudicado por aquilo que poderia acontecer, pela fuga dos prisioneiros. Mas não, o que acontece foi que Paulo e Silas estavam libertos das cadeias, das algemas, mas não apenas as cadeias que prendiam as mãos de Paulo e Silas, mas as cadeias que prendiam a alma do carcereiro estava sendo quebrada da casa dele e de toda a família. Ali começava um grande propósito de milagres. Eu quero profetizar, meu irmão, aquilo que você acha que tem sido grandes prisões, que tem sido grandes cadeias na sua vida. Primeiro, Deus está quebrando hoje, agora, através dessa palavra. Segundo, aquilo que você achava que era o teu fim é apenas o começo de um grande propósito divino. É apenas o início de grandes propósitos divinos. A lágrima que você derramou, a lágrima da humilhação, da dor, a lágrima do sofrimento que você viveu, apenas abrem caminhos para grandes conquistas e grandes vitórias. Receba isso em nome de Jesus. A todos vocês, viu? Amo todos. E fiquem todos com Deus. Obrigado por ter acompanhado e ter intercedido pelas nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Pode Que o orar, grande Pai. amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre a vida de todos agora e para todos sempre. E aqueles que creem, recebem, digam Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado a todos, que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor. Uma noite aí maravilhosa para todos, tá bom? Espero vocês na quarta-feira na nossa live. Apóstolo, Deus abençoe. Beijo no coração. Beijo. Depois eu chamo o senhor aí no particular aí. Tá Amém. bom? Tchau. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz.